Paz do nosso Deus esteja na sua vida, na sua casa, poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui mais uma vez para a nossa leitura diária. Deus quer falar ao seu coração neste momento, nesta hora. Que bom que você tirou um tempo para estar aqui juntamente comigo, né? Eu tenho a certeza que o nosso Deus, Ele há de nos abençoar grandemente no nome do Senhor Jesus. A nossa leitura de hoje, meu irmão, minha irmã, é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Né? Já se inscreva, ative o sininho para que todo dia você venha ler a Bíblia comigo e orar para que Deus ele venha nos abençoar no nome de Jesus. Diz assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. 19. Mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 20. E dentre esse se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Porque quando a pessoa tem a fé e a boa consciência, ela não vai desistir, ela não vai desanimar. Porque a fé é o que nos mantém de pé. A fé é o que nos mantém firme na palavra do Senhor. A fé é o que nos dá, irmãos, minha irmã, o poder de nós continuar. E por que você está aí, talvez, sem fé? Você não tem consciência limpa diante de Deus? Que Ele, com certeza, se você tiver a consciência limpa, Ele vai te abençoar. Ele vai restaurar a tua vida. Tu vê que Paulo teve que entregar alguns para Satanás porque eles não queriam. Ou seja, Deus se afasta de nós quando nós abandonamos a nossa fé, quando nós desistimos, quando nós desanimamos. Deus ele retira a presença dele sobre a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, olha que forte no versículo agora, no capítulo 2, versículo 1, capítulo 2 de Timóteo, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, oração, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. 2. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 4. A qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vê que a vontade de Deus é que todas as pessoas, entenda bem, ela venha chegar ao arrependimento e também à salvação. Mas nem todas as pessoas querem. Porque Deus ele deixa, meu irmão, minha irmã, o livre e arbítrio. Deus ele deixa a pessoa decidir o caminho que ela quer seguir. Deus não vai interferir as nossas escolhas. Deus vai permitir, entenda bem, que você venha colher fruto das tuas escolhas. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que você não pode abandonar a tua fé e a boa consciência. Você tem uma alma e muitas vezes a alma está gritando dentro da pessoa. A pessoa tem um vazio, uma tristeza, uma angústia. Por quê?
porque deixa de honrar o seu Criador. E a vontade de Deus é que você seja salvo, é que você venha a ser protegido, mas se você quiser. Porque olha no 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem. 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Não há outro mediador entre nós e Deus. Muitas pessoas elas não entendem. As pessoas aí fora dizem, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está nos relatando que só há um mediador entre Deus e homem. O nome dele é Jesus Cristo. Não adianta nós querer se enganar, porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Quando você começa a ler a Bíblia, a buscar a Deus, você terá o Pai. Deus ele vai te honrar, Deus ele vai proteger a sua vida, meu amigo e minha amiga. Então eu convido você a ler no versículo 8, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem animosidade. 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola e vestiário dispenseiro. Porque hoje nós vimos que muitas pessoas querem chamar a atenção das pessoas. Às vezes botam roupas indecentes para ir na igreja. A igreja é lugar de você ir decentemente. Você não vai ali para se aparecer, para cuidar uma roupa do outro, mas você vai ali para adorar, para buscar a Deus. Porque Deus não olha para a roupa, Deus olha para o coração. Mas você não pode também botar uma roupa que vai causar escândalo ao olhar do teu irmão, da tua irmã. Então por isso que aqui Paulo ele disse isso para aquela igreja, para aquela época. E no versículo 10 diz assim: porém, com boas obras, como é próprio, as mulheres que professa ser piedosa. 11. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. 12. E não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Essa é uma palavra muito forte. Naquela época tinha mulheres que às vezes elas ficavam muito, como acontece hoje. Essas faziam muitas vezes gritaria, muitas coisas. Então Paulo ele tomou uma decisão aqui de Paulo, que as mulheres não poderiam mais falar, gritar, para elas ficar caladas. Porque o culto hoje tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter domínio. Não pode ser aquela coisa que a pessoa não tem domínio, tem que ter ordem. Então era uma direção para aquela época, para aquela igreja. E tem pessoa que usa essa palavra como regra. Tem lugar que as mulheres não podem pregar, não podem ensinar. Mas você lembra aquela palavra que Jesus disse? Que mandou Maria anunciar ele lá para os discípulos? Então era para aquela igreja que estavam as mulheres fazendo muito escândalo. Foi essa direção para aquela época. Hoje tem pastor abençoado, mulher que ensina, que é uma bênção levando a palavra de Deus em nome de Jesus. 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé,
e o amor, santificação com bom senso. Olha que coisa linda. Naquela época era bem rígido. Imagina, por causa de algumas, como acontece hoje. Por causa de uns, muitos pagam. Isso ficou até hoje. Por causa dos escândalos, talvez, de algumas mulheres, foi dada uma ordem. Agora todas as mulheres vão cuidar só das crianças, não vão mais ensinar, pregar, nem cantar, imagina. Mas era para aquela época. Hoje é épocas diferentes. Por isso que você tem que entender a palavra. Porque hoje Deus ele usa mulheres, homens. Deus ele usa quem se entrega para ele de todo o coração. E dá bom testemunho. Não é no altar pregar uma coisa, cantar na igreja e depois lá no trabalho está fazendo fofoca, está irritada, brigando, cheio de vício. Aí não adianta nada. Tem que ser exemplo. Né? Sendo exemplo, você pode se entregar e com certeza levar a palavra do Senhor e ajudar muita gente em nome de Jesus. Vamos orar então? Estenda a mão para cá. Pai, eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessa pessoa, contra a casa dela. Eu digo, mal, pode ir pegando tudo que é teu agora. Toda insônia, perturbação, todo o mal que tem se levantado contra a vida, contra a casa dessa pessoa. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba a bênção de Deus agora sobre a tua vida. Seja livre agora, seja curado. Porque eu determino que o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Eu determino que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Porque eu dou ordem aos anjos para te guardar, para te proteger. Receba agora a bênção, a cura, o milagre. Seja livre e abençoado agora, em nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus e os céus te guarde, te proteja e até amanhã, em nome de Jesus.